CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran e Leroy Merlin. A casa da sua casa. São 9 horas mais 9 minutos. Como nós anunciamos, está aqui conosco o deputado federal Dagoberto Nogueira. Deputado, obrigado pela gentileza de mais uma vez estar aqui conosco na CBN. Bom dia. Bom dia, Otávio. Eu que agradeço a oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui junto com vocês. Eu quero começar falando, claro, de política com o senhor. Mas eu conversei recentemente aqui com o presidente do seu partido, João Leite Schmidt. Inclusive, ele falou de vários assuntos. E aí eu perguntei, João Leite Schmidt, Dagoberto Nogueira será candidato a prefeito de Campo Grande pelo PDT? Vamos ouvir o que disse o Schmidt? Conversei na semana que passou com o deputado federal Dagoberto Nogueira, que recebeu aqui em Campo Grande o Ciro, e a gente bateu um papo. Na entrevista, o Dagoberto se mostrou bastante entusiasmado. Pode ser um início? Mas olha, entusiasmo é que nem dor de barriga, dá e passa. Eu acho que tem que ver números, né? O Dagoberto tem que pôr o pé no chão. Agora ele é um cara muito alto, então tem dificuldade de pôr o pé no chão. E olhar os números, ver se ele pode ser candidato. Porque às vezes o cara quer ser candidato, entra e sai menor do que entrou. Eu acho que é uma eleição de 2 turnos. E que todos os partidos devem ter candidato. Nós devemos oferecer ao eleitor de Campo Grande dezenas de candidatos e selecionar 2 para o segundo turno. Um deles pode ser o Dagoberto, mas isso ainda não passou pelo partido. Dagoberto, baseado no que o presidente do seu partido, o PDT, diz, eu pergunto ao senhor agora, o senhor já foi candidato a prefeito de Campo Grande. Ontem o Delcídio assumiu o PTB, falando em parceria com o André Putinelli, muito claro isso. Putinelli esteve lá na posse do Delcídio, não tem nada a ver, não vou lhe perguntar sobre isso, é só uma forma de dizer o seguinte: 2020, a gente já tem vários nomes que estão se lançando, confirmando. O PDT, até pela tradição que tem, pela força que tem, pela importância que tem, vai atuar como? O senhor se coloca como candidato a prefeito? Olha, eu acho que ainda é muito prematuro qualquer decisão nessa direção. É como o Schmidt diz, todos os partidos têm que ter candidato, porque agora não pode mais fazer coligação e é importante que os partidos tenham um candidato a prefeito, que é para ajudar você a fazer uma boa bancada. E também, por um outro lado, a gente tem que ver os números. Então, nós temos que estar aqui analisando tudo isso. Eu acho que o PDT, no momento correto, vai poder decidir isso. E nós temos também a possibilidade de filiar pessoas ainda com esse intuito. Eu acho que o PDT hoje, pelas suas causas, pela sua bandeira, pelo fato de ter ficado aí na oposição em relação a esse governo e a gente ter alertado quem que era esse governo. Então, demonstra que a gente está sempre... nós estamos sempre mantendo a nossa independência e as nossas avaliações têm sido corretas. Eu me lembro, na época do golpe aí da Dilma, as pessoas não entendiam por que o Dagoberto ficou a favor, contra o golpe, né? E aí a população chegou a fazer até o meu enterro. E eu dizia na época, eu falei, olha, primeiro que o PDT... ele é contra esse tipo de atitude. Nós temos que respeitar o processo democrático. O Brizola fez uma época, nós criamos um movimento pró-democracia e ele criou aquela Rádio Liberdade, aquele negócio que era tudo para, em função de 64, que ele queria a posse do Jango, né? Então, a gente acha que tem que respeitar o processo eleitoral. Então, a Dilma estava indo muito mal, mas nós tínhamos que respeitar. É que nem hoje. O Bolsonaro está pior do que a Dilma, né? Os índices dele já são piores do que a Dilma. Então o senhor acha que o Bolsonaro pode não ter uma influência muito grande na eleição do ano que vem, se continuar assim? Vai ser um péssimo cabo eleitoral. Aqui em Campo Grande, por exemplo. Péssimo, você já percebe? O senhor acha que ele vai ser um péssimo cabo eleitoral aqui em Campo Grande para prefeito, então? Péssimo. Então o PSL, que já está complicado lá internamente, pode se complicar ainda mais? Muito mais. Para você ter uma ideia, você viu que o João Dória, há 30 dias atrás, já descolou dele. Você viu eles já não estão conversando, falando a mesma língua. Já não estão mais conversando e um agredindo o outro. Você viu que o governador do Rio, que é do partido dele, também já brigou com ele e já está descolando dele. Lá em Brasília, tem alguém que não brigou com ele ainda? Está colado nele, daqui para frente, as pessoas vão tudo pro buraco junto com ele. Ninguém chegou nesse patamar com pouco tempo de
de mandato e com tanta rejeição como ele está chegando. Olha, para você ter uma ideia, esses dias a Folha de São Paulo, o Datafolha saiu, a somatória do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma e do Temer não dava o do Bolsonaro sozinho. Então você vê que ele conseguiu, em tão pouco tempo, uma rejeição muito alta. Adilson, eu tenho lido constantemente e tenho ficado assim pensativo. Fernando Collor de Mello tem feito declarações nesse sentido, que ele está apavorado com as declarações que faz o Bolsonaro, Adilson. Bom dia. Seja bem-vindo. Vamos ter um papo. Bom dia, Otávio. Aqui. Nosso bom dia, nosso analista de política, Adilson. E bom dia aos ouvintes da CBN de Campo Grande. Deputado, nós estamos vendo aí realmente que hoje está havendo muitas lideranças políticas que estão descolando do presidente Bolsonaro. Você acabou de falar que vai ser um péssimo cabo eleitoral. Isso significa, então, que as próximas eleições não vai ter surpresa na sua avaliação? Não, olha, porque a eleição da Bolsonaro seria em tese... Se você puder deixar eu fazer uma avaliação rapidinha. Essas últimas eleições, ele conseguiu incorporar o anti-PT. E as pessoas estavam com raiva do PT. E a maioria das pessoas estavam com raiva do PT. Tanto é que não era uma margem muito grande, que o Haddad foi um péssimo prefeito em São Paulo, tanto é que não conseguiu a reeleição, e fez 47% dos votos. Isso. Né? Então... Foi para o segundo turno, né? Ele foi para o segundo turno. Deu um trabalho, né? Lógico. Quem seria o candidato ideal, na sua avaliação? Aliás, não, acho que ele fez 43%, se não me engano. Eu não me lembro, mas fez mais de 40%. Isso. Então você vê que não era tanta gente que estava. Mas, por um outro lado, ele conseguiu encarnar o antipetista. Só que as pessoas não conheciam o Bolsonaro. As pessoas sabiam que ele fazia essa oposição ao PT e ele encarnou essa pessoa anti-PT. E nós tínhamos muitos bons candidatos a presidente da República e que, se fosse eleito, né, nós teríamos hoje numa situação muito diferente do que essa que nós estamos. Né? Nós tínhamos o Meirelles, que é um homem preparado, nós tínhamos o Alckmin, é um homem preparado, o Ciro Gomes, o Álvaro Dias, quer dizer, muita gente preparada e muita gente que hoje o Brasil estaria em outra situação. Mas, no entanto, acabou as pessoas não conhecendo o Bolsonaro e votaram nele. Quer dizer, as pessoas não sabiam que ele é um homem despreparado, um homem... raivoso. Foi uma aposta, né, deputado, do eleitor, né? E outro, porque ele não participou da campanha. Exatamente. Ele tomou aquela facada e aquela facada tirou ele da campanha e fez ele se eleger em função disso. Porque se ele participa de um debate, as pessoas iam perceber, olha, não adianta ter um anti-PT, porque também tem que governar com o Brasil. E aí perceberia que ele não tinha condições nenhuma. Pois ele não teve condições de continuar a carreira dele aqui no Exército. Ele foi aposentado porque ele não teve condições. Ele não conseguia ir mais... ser graduado. Se você pegar esse livro, agora tem O Capitão, que o pessoal, esse escritor, esqueci o nome dele, ele, com pesquisa, ele fala sobre ele, o comportamento dele aqui no Exército e o porquê que ele chegou a isso. Ele chegou a fazer exame de sanidade mental no Exército. Por quê? Porque entendiam que ele não podia ir para frente aqui no Exército. Se ele não podia ir para frente no Exército, você imagina poder ser presidente da República. Muitos amigos dele viraram generais, né? Lógico, mas deles, ele chegou da turma dele chegaram generais. E aposentaram ele, né? Roberto, ele vai estar na ONU agora, ele está lá em Nova York, e parece que a reforma da Previdência vai ser votada a vergonha, sem ele. Quando eu fico sabendo que ele vai nesses lugares internacionais, eu já fico com vergonha antecipadamente. Lá em Brasília, triste. Ele não tem conseguido agregar vocês enquanto deputados? Como é que a equipe lá dele em Brasília, tem feito? Como que está acontecendo? Os deputados já entenderam que nós temos que preocupar com o Brasil. Nós não temos que se preocupar mais com o Bolsonaro. Vai ser aprovada a reforma, isso aí facilmente ela foi aprovada, tem uma série vai ser votada em plenário. De regras que nós estamos aprovando, coisas que nós estamos mexendo, porque nós estamos sempre correndo atrás do prejuízo. E se tudo é articulação dele, ou o senhor diria que é uma necessidade que o país tem? Não, é muito mais uma necessidade da gente ajudar o Brasil do que cuidar dele. Porque, por exemplo, ele brigou com a China, que é o maior importador do Brasil. Nós podemos brigar com o mundo inteiro, menos com a China. Ele brigou com os árabes, ele brigou com a China. Aí brigou com os países árabes. Aí depois brigou com a Alemanha, depois brigou com a França, depois brigou com o Chile, aí brigou com a Argentina. Quer dizer, ele brigou com o mundo inteiro. Ele só puxa o saco dos americanos que não compram um prego do Brasil. Mas é o único que ele puxa o saco.
E aí é uma coisa, quer dizer, ele não entende nada de importação ou exportação. Aí os ministros têm que sair que nem doido. Eu fico com dó, às vezes, da Tereza Cristina, coitada. Porque o agronegócio acaba se arrebentando. Teve um período, agora que está restabelecendo que alguma coisa, mas o pessoal, principalmente ali do sul, que vende muita ave, suíno, já não tinha mais para quem vender. O preço caiu demais. E isso são pequenos produtores, porque a indústria é alimentada, tanto de frango como de suíno, com pequenos produtores. E esse povo quebrou tudo. Né? A arroba do boi nossa aqui, faz quanto tempo que não sobe? Né? Por quê? Porque não tem para quem vender. Agora que começou a mexer, por quê? Porque ele falava mal, aí a Tereza Cristina ia correndo para consertar, ia lá na China. Olha, que ele não é bem assim, ele fala, Dubai, mas não dá bola. Né? Vamos tentando. Tem que ir ignorando ele, né? E aí manda ele calar a boca, aí tem um período que tira o telefone dele, tira ele de falar, aí melhora um pouco, quietaram os filhos, então melhora aqui um pouquinho, mas já ele briga com alguém. Então é um negócio, olha, Otávio e Adilson, a gente lá no Congresso tem passado, porque o Brasil tem que ser maior do que tudo isso, e nós temos que preocupar. Mas ele é completamente o mundo pegando fogo, ele querendo tirar a cadeirinha de carro, porque, sabe essas vamos coisas? Vamos falar de o mundo desarmando e ele querendo armar. Vai, Adilson tem uma pergunta. Vamos lá. Deputado, essa postura do presidente Bolsonaro, pelo menos transformou o Congresso Nacional no protagonista, né? Ou seja, quem está conduzindo o processo hoje, a pauta, tudo, é o Congresso. Ou a Câmara dos Deputados, não é mais o governo. Porque o governo não tem nem uma base, não tem, acho que nem o líder do governo se relaciona bem com os deputados, não tem aqueles contatos como tinha o líder do governo, dos governos anteriores, que é tradicionais aí, né? Como que você avalia isso? Agora, hoje, a Câmara dos Deputados é o protagonista, ele que conduz tudo. Pela primeira vez isso aconteceu, né? Então, mas isso está sendo bom para nós, porque fortaleceu do Congresso. O Congresso. Você vê que a imagem do Congresso não era uma imagem boa, e hoje recuperou muito em função disso, porque nós tivemos a consciência, olha, ele é dessa forma, não adianta. E nós vamos ter que respeitar o processo democrático. Então, como que nós vamos fazer para fazer o Brasil andar? É aprovar aquilo que tem que ser aprovado. Então, as coisas, o Rodrigo Maia tem feito uma pauta sempre positiva, logicamente com alguns enfrentamentos, às vezes algumas coisas a sociedade não entende e aí acha que nós estamos fazendo contra, mas no fundo, a gente também tem que se preocupar com o avanço do país, mas nós temos que preocupar que o país também tem que cumprir função social. Né? Aí tem coisas da reforma, por exemplo, que muita gente ficou contra, a gente tentou que nós mudamos, mas vai deixar de economizar, mas porque o país tem que fazer essa função, tem que cuidar dos nossos velhos, né? Isso, esse pessoal contribuiu para que nós chegássemos até aqui. E se você para de dar assistência, esse pessoal morre de fome. E outra, essas pessoas também fazem circular a economia. Quando eles compram no açougue, na farmácia, no supermercado, eles pagam muito impostos com isso. Então, isso também é bom para o Brasil. Então, a gente tem que ter dimensão disso tudo para poder compreender, né, qual que é a função lá do país, que a gente tem que investir, mas também tem que cuidar da área social. Então, eu acho que aí nós temos que suprir essa falta de credibilidade que o governo federal está tendo e as instituições, que é o poder judiciário, o poder legislativo, a gente tentar ganhar essa credibilidade, né, essa confiança do país, para que não tenha tantas retaliações como está tendo em relação a nós. Né? Essa última agora, da questão ambiental, nós tivemos uma retaliação. Foi um problema sério para o né? país. Né? Então, enfim, nós temos que estar arrumando isso para fazer o Brasil andar, e é nisso que nós estamos apostando. Quer dizer, o PDT não está fazendo uma oposição sistemática, muito pelo contrário. Eu tenho ajudado, inclusive nas comissões, sempre que o governo manda coisa e é boa para nós, eu tenho votado, a gente tem, no plenário a gente tem ajudado. Quer dizer, isso é uma parte que todos os deputados, hoje nós temos consciência disso. Ou nós vamos ajudar e achar que quanto pior, melhor, isso não é bom para ninguém. Então nós temos que fazer a nossa parte. 9h23, vamos para o intervalo comercial e na sequência a gente volta a conversar com o deputado federal Dagoberto Nogueira. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran e Leroy Merlin. A casa da sua casa.
Confiança se conquista. Quem procura a mais completa variedade de exames como ressonância, tomografia, PET-CT, ultrassonografia, mamografia, análises clínicas, densitometria, cintilografia, encontra na Di-Imagem. 3 unidades em Campo Grande para agendar seus exames. A única clínica do estado com certificação de qualidade ONA nível 3. Agende seu exame. Diimagem.com.br ou 3316-4500. Di-Imagem, para quem procura referência. Venha para o mundo premium. Audi Q5 motor 2.0 turbo de 252 cavalos, com transmissão S-Tronic e tração 4 Ultra. Performance e sofisticação incomparáveis. Audi Q5 para pronta entrega com super bônus, valorização do usado e condições especiais para produtor rural e pessoa jurídica. Audi Center Campo Grande, Afonso Pena, 5720. Fone 3041-8800. No trânsito, decidindo a vida. E se os resultados da sua empresa não acompanharem mais o mercado? A Fundação Dom Cabral conhece as suas preocupações. Por isso, desenvolve soluções. Seja para aumentar a eficiência da gestão, seja para enfrentar a avalanche da transformação digital, conte com a FDC para superar todos os desafios. Conheça nossas soluções para empresas. FDC, para ser relevante. Associado Regional para Mato Grosso do Sul, Instituto Mentes Brilhantes. WhatsApp 99633-6002. Olá, eu sou o Og Ibrahim e só compro os meus equipamentos Dell na Alfa Computadores. São mais de 1000 itens disponíveis em estoque, desde notebooks exclusivos para gamers a desktops para todo tipo de trabalho. Você ainda pode pagar em 10 vezes no cartão sem juros. Na hora de comprar equipamentos, vá direto à Alfa. Afinal, são 21 anos de credibilidade e confiança. Alfa Computadores, Avenida Mato Grosso 3327, fone 3326-6089. Nerval Pereira fala de política, Miriam Leitão de economia, Jorge Luque de vinhos. CBN Brasil, notícias por inteiro no meio do dia. De segunda a sexta, na CBN. Apresentação, Carlos Alberto Sardenberg. Oferecimento, Sertão, tá tudo certo, tá tudo sertão. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran e Leroy Merlin. A casa da sua casa. Apresentação, Otávio Neto. Bom, a gente volta a conversar com o deputado federal Dagoberto Nogueira. Deputado, a gente gostaria de ouvir a sua impressão sobre 2020. A gente tem aí o prefeito Marcos Trade, que é candidato natural à reeleição. A gente tem vários nomes aí se colocando à disposição. O senhor considerou no início da nossa fala aqui que é cedo para falar sobre isso. Não é, na opinião de muitos. É um momento, as eleições elas serão bem mais rápidas do que foram as outras, diferente. O senhor acredita que o PDT... em não lançando, pode se aliar com o PT, pode se aliar com qualquer outro partido, ou o senhor vai trabalhar para que o PDT busque essa eleição? Vai ser uma eleição de muitos nomes fortes, ou o senhor acredita que a eleição em Campo Grande está mais voltada para a reeleição de Marquinhos Trade? Qual que é a sua impressão, pessoal? Olha, eu vejo o Marquinhos um candidato extremamente forte. Por quê? Porque o Marquinhos está indo bem. E ele está indo bem porque as pessoas também comparam ele com a última administração, e que teve 2 administradores, tanto o Bernala como o Gilmar, e que não saíram bem. E com isso aí, ele é comparado com essas pessoas. O senhor acha, então, e acaba com isso favorecendo ele muito nisso, Tá. porque ele pegou a prefeitura numa situação muito grave e ele acabou melhorando. E eu sempre dizia isso, olha, quem pegar a prefeitura agora vai sair como herói, porque qualquer coisa que o cara faça vai fazer, vai sobressair porque de tão mal que foram os outros. Né? Era que nem o próprio, agora, o presidente da República. Como a Dilma tinha ido muito mal e o Temer também foi mal, eu achei que qualquer um que assumisse poderia ir bem. E tinha oportunidade para isso, porque os dois foram maus. E aqui o Marquinhos soube aproveitar bem isso. E nós estamos ajudando muito o Marquinhos. Todos nós. A bancada tem ajudado muito e vamos continuar ajudando, independentemente de política.
Eu mesmo estou fazendo a minha emenda individual de bancada. Já no ano passado eu já fiz isso, e como membro da comissão eu aumentei essas verbas, tudo para ajudar com o Marquinhos. Nós estamos destinando agora, e ele está usando 22 milhões de trabalho nosso para ele fazer recap. Então ele chega forte ano que vem. Eu acho que ele vai chegar com essa ajuda toda, com esse negócio, e nós temos que entender e respeitar isso. E eu não sou inimigo dele, muito pelo contrário. Eu me dou bem com ele e tenho ajudado muito ele, e se você perguntar isso, eu tenho certeza que ele não vai negar. Agora, eu acho que os partidos, como disse o Schmidt aqui, tem que se organizar, porque nós vamos enfrentar aqui as eleições. E aí é importante que eles tenham candidatura própria. Agora, o PDT, nós vamos ter que discutir isso. Eu não tenho como discutir isso ainda hoje. Né? O Ciro veio aqui, lançou meu nome. O Ciro achou que era importante que a gente tivesse candidatura própria para eleger vereadores. Mas eu também estou bem lá na Câmara. Eu gosto da Câmara. Né? Então, é uma coisa que a gente há uma tem tendência do senhor continuar contribuindo com o Estado e com o Campo Grande lá no Congresso. Então. Lógico. E esse ano, a minha emenda individual, de novo, a minha cota à parte, e agora vai ser bem grande, porque nós mudamos bastante a legislação, eu vou colocar tudo aqui em Campo Grande. Então, eu quero ajudar muito mais do que eu já venho ajudando. Então... Eu não tenho isso como uma coisa fundamental. Eu acho que só que nós temos que fazer esse análise lá para abril, março do ano que vem para a gente decidir. Adilson, pergunta final, a gente já chegando aí ao final do programa, da entrevista com ele. Bom, eu não vejo no seu entusiasmo, então, para disputar a prefeitura de Campo Grande. Mas o partido tem um outro nome já em vista para disputar? Nós não temos. Ou o PDT pode fazer uma aliança majoritária só, né? Que na Lógico, não pode então, fazer. Isso é possível fazer. Fazer com o prefeito Marquinhos Trade? Não? Pode, não tem nada que impeça em relação a isso. Nós podemos fazê-la com o Marquinhos ou com outro candidato, mas isso é aquilo que eu disse. Nós vamos decidir lá para março ou abril do ano que vem. Agora, o importante é fazer a chapa de vereadores, e essa chapa que nós estamos montando, e ela está quase pronta. Vai ser um dos poucos partidos que está tão avançado em chapa de vereadores como nós estamos hoje. Obrigado pela sua presença no CBN Campo Grande, Dagoberto, desejando que o senhor volte mais vezes aqui e que continue contribuindo com o desenvolvimento da nossa capital. Olha, é só me chamar, porque a gente está aqui à disposição. Muito bem, conversamos com o deputado federal Dagoberto Nogueira, que neste momento, pelo menos, não confirma a sua candidatura, né, Adilson? E admite apoiar a reeleição. Admite apoiar a reeleição de Marcos Trade, como também considera a possibilidade de, futuramente, nos próximos meses, convidar algum outro nome que possa, de repente, encampar essa batalha. Ano que vem nós vamos votar para vereador, nós vamos votar para prefeito, e o Mato Grosso do Sul, naturalmente, já se movimenta no meio político. Daqui a pouco eu vou conversar com o Adilson Trindade aqui sobre a posse ontem, aqui em Campo Grande, de Delcídio do Amaral na presidência do PTB. Esteve aqui Roberto Jefferson e a gente vai falar sobre esse assunto também. Agora em Campo Grande, 9h32. Essa entrevista com o Dagoberto Nogueira vai estar disponível logo mais no nosso site, cbncampogrande.com. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran e Leroy Merlin. A casa da sua casa.